Então vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco neste dia maravilhoso, nesta hora. Veja o que é que diz o Sagrado Texto no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim, olha: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, do que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Vamos falar de escolhas. Escolhas. Nós estamos sempre escolhendo. Eu escolhi estar aqui nesta manhã, nesse dia, nesta hora, para falar da palavra de Deus. Escolhas são uma parte inevitável da vida. Algumas decisões parecem pequenas e fazem parte do nosso dia a dia, enquanto outras têm impacto maiores, muitas vezes irreversíveis. Por isso requerem discernimento. Mas é certo que toda escolha que fazemos traz consequências. Se alguém escolhe mal a sua alimentação, obviamente pode comprometer a sua saúde. Se escolher mal um cônjuge, pode gerar conflitos familiares. No entanto, essas decisões ainda se limitam à nossa existência terrena e produzem consequências apenas na vida aqui debaixo do sol, conforme Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3. Contudo, há escolhas que ressoam na eternidade. Muitas vezes as pessoas pecam e erram sem considerar o efeito eterno de suas ações e seguem caminhos, adotam práticas religiosas e servem a falsos deuses sem avaliar o impacto eterno dessas decisões. Não podemos brincar com o nosso destino ou viver de forma irresponsável, pois mais cedo ou mais tarde todos prestaremos contas diante do Todo-Poderoso. Nossas escolhas serão testemunhas contra nós, em nosso favor ou contra nós, diante de Deus, diante do grande Eu Sou. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, não procurem culpados. Não procurem culpados por suas más escolhas, porque no dia não haverá desculpas, conforme Romanos, capítulo 14, versículo 7. Olha, gente, quando Josué liderou o povo na Terra Prometida, ele os confrontou com uma decisão crucial, a escolha sobre qual caminho seguir em sua fé. De um lado estavam os deuses dos amorreus, incapazes de fazer qualquer coisa. Do outro estava o Todo-Poderoso, o Eterno, o grande Eu Sou, o Criador dos céus e da terra. Sempre foi fiel às suas promessas esse Deus que se revelou ao povo de Israel. Essa escolha de servir a Deus, ao Deus verdadeiro ou aos deuses falsos, ecoa em todas as gerações e tem consequências eternas, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 8. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Sua oferta é vida eterna. Ele nos chama ao arrependimento, transformando radicalmente nossas vidas. Quando aceitamos a sua escolha por nós, tornamos-nos filhos de Deus, pois não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu, conforme está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 16. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, está escrito: se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Deixe o Senhor Jesus guiá-lo e torne-se um dos seus filhos para o louvor da sua glória. Obviamente, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, mas também cabe-nos, é uma responsabilidade nossa,
Uma verdade não anula uma outra verdade. É uma responsabilidade minha, sua, é uma responsabilidade nossa. Jesus disse: não quer de vir a mim para que tenhas vida eterna? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. É necessário nós, que pela responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros, nós respondermos positivamente a Deus. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureceis os vossos corações. Quando Deus falou assim, obviamente aquelas pessoas estavam duras, elas não quiseram e não queriam Deus. Mas Deus, como sempre, ele se revela se mostrando Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de bondade. O texto áureo da Bíblia é aquele que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho Jesus para que todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, neste momento, tem pessoas pregando a palavra de Deus nos hospitais, debaixo dos viadutos. Tem pessoas pregando a palavra de Deus nos asilos. Tem gente pregando as palavras de Deus debaixo das marquises, nas fábricas, em filas. Sempre há alguém pregando a palavra de Deus. Mas quantas pessoas fazem de ouvido o mercador? Quantas pessoas deixam a voz de Deus passar? Quantas pessoas não respondem positivamente à palavra de Deus? E a pergunta que devemos fazer é: como é que você tem reagido diante a palavra de Deus? Um dia, muitas pessoas vão ouvir, ou vão dizer a si mesmo, consciente mesmo: e agora? E agora? Agora passou. Já não há mais tempo. Já as portas já se fechou. Não tem mais como voltar atrás. Houve uma pessoa que fez isso. Ele não falou assim, e agora? Naturalmente. Mas ele foi em busca. Mas ele não conseguiu. Ele perdeu a oportunidade. Aí ele, consciente do erro, consciente da burrada que ele fez, consciente da oportunidade que ele perdeu, ele gritou e disse: Pai Abraão, deixa eu ir na terra. Falar o que tu falas é verdade. Eu tenho 5 irmãos e eles precisam ouvir isso para que eles não venham para cá. Pai Abraão disse: não. Lá tem Moisés, a lei, as sagradas escrituras, e lá tem uns loucos, os profetas. Augusto ainda está lá e outros mais estão lá pregando o santo evangelho. Gente, quantas pessoas vão abrir os olhos na eternidade, longe do Senhor. Mas é preciso, pelo amor de Deus, entregar a vida a Jesus Cristo. Crer em Jesus, acreditar que Ele é a única saída para nós. A Bíblia diz lá no livro de Romanos 3:23, todos pecaram, todos tornaram-se destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Pedro? Não. Em Maria, a mãe de Jesus, uma mulher santa, uma mulher que foi um vaso de Deus? Não, a vida não está nela. Está no arcanjo Miguel? Também não. Em Santo Antônio? Não. Nos arcanjos? Não. Nos pais da igreja? Não. A vida está na igreja presbiteriana do Brasil? Não. Ela está na igreja ortodoxa? Não. Ela está na igreja católica? Não. Ela está em uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós só temos vida nele, não mais do que ele. Ele é o caminho, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o príncipe da paz, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. A propósito, ele é tudo absolutamente que eu preciso, que você precisa. Por isso é necessário nos convertermos ao Senhor, aceitarmos o Senhor. Jesus certa vez pregou lá no livro de João, Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 6, quando Jesus pregou um sermão que as pessoas acharam que foi um sermão contundente, elas acharam que foi um sermão áspero, e todos foram embora, e ficaram somente os 12.
Jesus não estava ali para bajular ninguém, e ele não é bajulador, porque ele é Senhor. Ele disse assim: vocês também não querem ir? Pedro disse: Senhor, para quem iremos, Senhor, que só tu tens palavras de vida eterna. Ninguém tem palavra de vida eterna. Jesus, unicamente Jesus, tem palavra de vida eterna, porque Ele é a própria vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, sabedoria, discernimento, habilidade, compreensão da santa palavra, para o louvor da glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.